Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido por Cauã Metzger, escrito e narrado por Peter Turgoniev. Delegado é baleado e namorada morre. O que aconteceu? No dia 20 de maio saiu a notícia que o delegado da Polícia Civil de São Paulo, instrutor de tiros e youtuber Paulo Bilinski, foi baleado com 6 tiros em seu apartamento em São Paulo e, na mesma ocasião, a namorada dele, a modelo Priscila de Bairros, morreu com um único tiro. O caso teve grande repercussão devido, lógico, à violência grande do acontecido, mas também porque as primeiras notícias apontaram o caso como feminicídio, ou seja, que Paulo teria matado a namorada em troca de tiros com ela. A notícia ganhou áreas de conotação política forte porque Paulo é armamentista, é instrutor de tiros, fala sobre armas no seu canal Projeto Policial, que tem cerca de 350 mil inscritos, e também apoiou Bulbasauro, prato cheio para a imprensa esquerdista, excelente para qualquer discurso anti-armamentista. O caso em si é totalmente infeliz. Paulo, no momento da produção desse vídeo, no dia 22 de maio, ainda está em estado grave, tendo passado por 2 cirurgias. Priscila não teve a mesma sorte, já que foi retirada sem vida do apartamento. O que aconteceu de fato, vamos saber em alguns dias, quando a perícia fizer seu trabalho e bater os pontos de vista de cada história. Lógico, ninguém espera uma perícia tipo CSI, mas para quem não entende do assunto, uma rápida verificação de origem e vetor de cada tiro pode ser muito esclarecedor nesses casos, e isso é algo que a polícia aqui no Brasil faz rotineiramente, principalmente em casos com grande conotação popular como esse. Paulo, ainda consciente antes de passar pelas cirurgias, quando chegou ao hospital, descreveu o ocorrido da seguinte maneira. Não estou usando as exatas palavras dele, mas o sentido geral foi esse. A namorada teria visto uma mensagem no celular, o que gerou uma briga entre eles, briga de namorados, coisa normal, só que daí ela pegou uma arma. Só uma observação, ela estava sendo treinada como atiradora por ele, então ela pegou uma arma e começou a atirar contra ele, que não reagiu. A maior parte dos tiros foi leve, atingindo o dedo, perna, alguns passando de raspão, mas um dos tiros atingiu o abdômen dele, que é o mais grave. Ela então, vendo ele moribundo, atirou em si mesma, se suicidando com um único tiro no tórax. Essa história é a principal linha de investigação da polícia que, porém, não descarta outras possibilidades. Quais outras possibilidades seriam? Bem, pode ter havido um tiroteio entre ambos. Quando ela começou a atirar nele, ele revidou e acertou ela. Sendo melhor atirador que ela, um único tiro seria suficiente para matá-la. Nesse caso, pode-se claramente adotar o princípio da legítima defesa, o artigo 25 do CP40, ou o uso proporcional de violência defensiva do PNA. Ela claramente estava tentando matar ele, a resposta foi, portanto, proporcional. Essa questão, porém, será facilmente resolvida com a perícia no local. Ele, sabendo dos procedimentos de perícia, não teria por que mentir. Ele sabe que se houve tiroteio, a versão dele seria desmentida pela polícia e seria muito mais seguro falar que foi tiroteio desde o início e apostar na legítima defesa. Existe uma terceira opção mais complexa. Quero ressaltar que falo aqui apenas em hipótese, apenas para ressaltar a necessidade da perícia, da investigação e do devido processo legal. Ele poderia ter matado ela e criado toda a cena de forma a se eximir de culpa, inclusive dando os tiros em si mesmo. Não é difícil colocar a arma na mão de uma pessoa, forçar o dedo dela para o tiro deixar marca de pólvora na mão dela e também simular eventuais tiros contra si mesmo. Mais uma vez, porém, esse tipo de coisa é muito simples de ser descartado pela perícia. Mesmo ele sendo um policial experiente que entende de perícia, é muito difícil não deixar marcas desse tipo de atuação. Por exemplo, ela levou um tiro único, que foi a causa da morte. Para a história do suicídio fazer sentido, esse tiro precisa ser dado a queima-roupa, ou a distância muito curta. Por motivos óbvios, isso geralmente deixaria marcas nele também, se ele fez esse tiro propositalmente. Por mais que ele seja especialista em perícia, é muito difícil forjar uma cena de crime como essa. Os vizinhos também ouviram os tiros e certamente podem atestar quanto ao tempo entre os disparos, o que mais uma vez tornaria muito difícil forjar uma cena completa.
Enfim, me parece muito mais provável que a linha de investigação atual, que corresponde à história contada pelo Paulo no hospital, deve ser a verdadeira. Mas ninguém precisa se preocupar, esse é o tipo de caso que não tem como passar imune se as histórias não baterem. Perícia no Brasil não é como você vê nos filmes de investigação americanos, aliás, as perícias lá fora também não são daquele jeito, aquilo é ficção. Mas mesmo aqui, as perícias conseguem esclarecer muito mais coisas que o leigo consegue imaginar. O que falta aqui, o que leva a nossa polícia a ter uma taxa ridícula de solução de crimes, é a apatia, falta de recursos e desinteresse em investigar a maior parte dos casos. Mas os casos que ganham popularidade como esses são investigados adequadamente. Dessa história podemos tirar 2 pontos importantes: a necessidade do devido processo legal e o risco de ter armas em casa. Já mencionei em outros vídeos que o devido processo legal é uma ferramenta fundamental para a justiça, independente de ser justiça estatal ou privada. Mesmo empresas de segurança privada, as boas empresas de segurança privada, tribunais privados de qualidade, vão ter seus procedimentos de investigação e controle judiciais, porque é um risco muito grande considerar alguém culpado sem prova. Um fenômeno psicológico muito importante é quando a população considera a gravidade do crime como prova de autoria. Explico, muitas vezes surgem no Facebook imagens de uma pessoa indicando que ela teria cometido crimes terríveis como estupro de crianças ou tortura de cachorros ou coisas do gênero. As pessoas se ligam na gravidade do crime e esquecem que não necessariamente há provas de autoria ali. Ou seja, não necessariamente foi aquela pessoa que cometeu tais crimes. Pode ter sido simplesmente um inimigo daquela pessoa dizendo isso para prejudicar a pessoa. Aquela pessoa pode não ter feito nada de errado. Esse é um enorme aprendizado que precisa ser assimilado pela sociedade na era da informação descentralizada. Mensagens de Facebook com informações do tipo: esse cara é fulano de tal, ele estuprou um bebê e matou um cachorrinho, repasse para avisar aos outros. Não se repassa isso, você não sabe se esse cara fez mesmo essas coisas. Meramente espalhar isso é um risco enorme. Existem múltiplos casos de pessoas que foram linchadas na rua por acusações desse tipo. Pior, a maior parte das vezes a acusação é falsa, mesmo quando acompanhada de vídeos. Tome cuidado, muitas vezes a pessoa identificada é parecida, mas não é a mesma que está no vídeo. Daí a importância que eu dou à necessidade de empresas de segurança privada, empresas de leis privadas, tais como propostas por Hoppe. Eu deixo claro que sou contra a autotutela, contra fazer justiça com as próprias mãos. Pessoas, em geral, não serão capazes de fazer uma investigação completa, de seguir um devido processo legal para evitar condenar inocentes. Não incentive acusações em redes sociais. Um dia podem fazer isso com você. O segundo ponto é sobre armas. Certamente a história vai ser usada pelo pessoal desarmamentista. Eles adorariam que fosse feminicídio, mas mesmo não sendo, o caso mostra claramente o risco de ter armas em casa. E ninguém nega isso. Quando defendemos o direito de você ter armas, ninguém está dizendo que armas não têm risco nenhum. Lógico que há risco em ter armas em casa. Armas podem cair e disparar, podem ter defeitos e disparar. Alguém pode perder a cabeça numa discussão e sair atirando, uma criança pode pegar a arma e atirar. A questão é que isso não muda o fato de que é seu direito avaliar esses riscos e tomar a sua decisão nesse caso. A questão central não é decidir se armas são perigosas ou não. A questão é entender que a melhor pessoa para decidir, para tomar uma decisão se quer ter ou não quer ter armas, é o indivíduo. Não é um parasita mafioso deputado. Cada pessoa, você é a pessoa com melhores informações, capaz de decidir por você mesmo se os benefícios de você ter uma arma são maiores que os riscos disso. Lógico, em qualquer caso, é importante tomar cuidado com armas. Jamais se deixa armas em locais abertos em que crianças podem pegar. Independente disso, é importante também dar alguns tiros com seu filho. Só ele ver o barulho que a arma faz vai deixar claro para ele que aquilo é algo perigoso, que ele não deve brincar com aquilo. Acaba sendo muito mais seguro do que esconder a arma totalmente e nunca deixar ele sequer saber o que é. Mas, além do risco
risco para o próprio indivíduo, a arma certamente representa um risco para outras pessoas. Então a esquerda tem razão? Alguém ter uma arma em casa então gera externalidade negativa? Fere o PNA? Libertários são contra armas então? Esse é o grande problema de se considerar o risco abstrato, ou o risco conceitual, ou o risco possível como sendo uma externalidade negativa. Não é. Apenas o risco concreto, o risco imediato, o risco real é que ferem o PNA e são externalidades negativas. Esse é o mesmo erro que levou algumas pessoas que se consideram libertárias a defender o lockdown. Ah, mas você saindo na rua, você aumenta o meu risco. Veja, é exatamente a mesma situação. Ah, mas você tendo uma arma, você aumenta o risco da sociedade. Usar o risco abstrato como sendo algo que fere o PNA simplesmente torna o PNA inválido, porque você pode alegar em última análise que qualquer coisa oferece risco, qualquer coisa fere o PNA. Dirigir fere o PNA, andar de bicicleta fere o PNA, tomar banho fere o PNA, tudo fere o PNA, de alguma forma, se você considerar risco abstrato. Isso quer dizer então que nenhum risco fere o PNA, em nenhuma situação existe externalidade negativa derivada de risco? Não, como eu já expliquei em outros vídeos, há uma diferença entre risco concreto e risco abstrato. Um risco concreto é aquele que você pode apontar quem causa o risco, quem está sofrendo tal risco e o mecanismo específico direto que essa pessoa vai causar tal risco. Dirigir bêbado fere o PNA? Não, é um risco abstrato. Pessoas podem estar bêbadas numa estrada vazia. Ninguém está em risco além delas mesmas. Agora, uma pessoa na sua rua dirigindo bêbada, passando perto das pessoas, isso fere o PNA? Nesse caso, sim. Existe a pessoa que está causando risco, existe a pessoa que está sofrendo risco e o mecanismo é claro naquela situação. Isso é a diferença de concreto para abstrato. Abstrato é quando você coloca a coisa só na ideia, só de forma ampla. Isso não fere o PNA. É o exato mesmo paralelo que se faz na pandemia. Uma pessoa doente vai na sua casa e espirra em você, ela está te colocando em risco. Isso é um risco concreto. Isso fere o PNA. As pessoas estão estabelecidas e é um mecanismo direto que uma coloca a outra em risco. Mas uma pessoa ir na rua não está aumentando o seu risco, porque não há nenhum mecanismo, você não está perto dessa pessoa, você não tem como pegar dessa pessoa. Não há como uma pessoa na rua aumentar o seu risco se você está em casa. Essa distinção, ela não é uma distinção arbitrária, ela de fato está ligada na origem do libertarianismo, porque tudo que o governo faz é usar risco abstrato para justificar restrições à sua liberdade. Presta atenção, tudo que o governo faz é isso. O libertário, ao contrário, entende que risco concreto é análogo a uma ameaça, mas só o risco concreto, numa situação específica. Nunca uma visão genérica aplicada a todas as pessoas sem um mecanismo de risco específico. Enfim, o caso em questão é trágico, mas tudo indica que será esclarecido. A história contada pelo Paulo Bilinski parece ser o caminho correto, mas só o futuro dirá. Importantes são as lições libertárias que tiramos disso. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!